Boa tarde a todos, eu me chamo Bruno e estou aqui para apresentar o meu TCC, que é a publicidade e a comunicação aplicadas em The Last of Us e no mundo dos jogos digitais, pelo curso de Publicidade e Propaganda da Universidade de Caxias do Sul. Então, o meu tema ele é a publicidade e a comunicação dos videogames com base em The Last of Us e jogos independentes, além do estudo etnográfico de fãs de jogos digitais e criadores de conteúdo. O The Last of Us, então, é um jogo de sobrevivência que foi originalmente lançado no dia 14 de junho de 2013 para PlayStation 3 e a sua sequência, intitulada de Parte 2, que chegou apenas em 2020, conquistou o título de jogo mais premiado da história, com mais de 340 prêmios. Meu objetivo geral, então, é estudar e analisar a publicidade, o marketing e a comunicação utilizada na franquia The Last of Us. Meus objetivos específicos são entender o processo criativo por trás do desenvolvimento de um jogo e o motivo que tornou The Last of Us um sucesso. Entender como desenvolvedores independentes podem usar esse sucesso do The Last of Us para aprimorar a publicidade dos próprios jogos. Também estudar, através do método etnográfico, como funcionam as comunidades de fãs, haters e criadores de conteúdo de jogos digitais, além, é claro, da minha relação pessoal como fã de videogames. A narrativa de um videogame é o mundo total de ação dentro do jogo. A narrativa do videogame inclui personagens e eventos que são mostrados, mas também aqueles que são meramente referenciados. Galloway, 2006. A metodologia que eu escolhi é a etnografia e como elas são aplicadas nos jogos digitais. A etnografia ela é um método interpretativo e investigativo para o comportamento cultural em comunidades online. Cosinets, 1997. A etnografia ela é um método de coleta de dados que é utilizado principalmente na área da antropologia. Inicialmente, quando não se existia muito contato com grupos sociais ou as pessoas não tinham acesso a esses grupos ou a própria internet, quando se tinha que estudar os grupos virtuais, a etnografia passou a se chamar de etnografia virtual ou netnografia. Hoje em dia, já como é muito mais comum as pessoas terem acesso aos grupos virtuais, voltou-se a usar o nome de apenas etnografia. Meus alvos de estudo etnográfico são os fãs de jogos, os criadores de conteúdo e a comunidade do Facebook que eu faço parte há 4 anos. Enquanto a Ubisoft e EA existirem, eu não serei feliz. A realização desse estudo etnográfico então foi feita com a coleta de prints de comentários dos fãs, análise de vídeos específicos de criadores de conteúdo relacionado ao mundo dos jogos e também a minha relação pessoal como fã de videogame. Os fãs de jogos e como contribuem para a publicidade dos games. Os fãs de jogos eles podem contribuir de várias maneiras, dentre elas os memes, onde você pode usar as piadas para fazer marketing, as fanarts, onde o fã demonstra o seu talento, né, como desenhista, fanpages, que é onde um fã coleta dados e expõe para que outros fãs acessem em um site, e também o consumo além do jogo, onde você tem um jogo favorito, você vai lá e compra uns bonequinhos, um livro, uma revista ou até o ato de escutar uma música que está presente dentro desse jogo. Sobre os criadores de conteúdo, eu escolhi analisar o Alan Zoca e o BR Caicedo. O Alan Ferreira, então, ele tem 6.1 milhões de seguidores na Twitch, que é a plataforma onde ele faz streams, que são as gameplays ao vivo. Ele tem 32 anos e iniciou em 2011, ainda fazendo vídeo para o YouTube na época. O Edu, ele tem 37 anos, é youtuber, ou seja, ele nunca abandonou o YouTube, ele faz lives na Twitch também, porém é muito raro. Ele prefere ficar no conforto de casa, gravando ali o seu vídeo e postando às vezes no dia seguinte, às vezes no mês seguinte. Ele iniciou em 2010. Então a comunidade virtual que eu escolhi analisar enquanto a Ubisoft e a EA existirem, eu não serei feliz. É uma piada, já que a Ubisoft e a EA são duas desenvolvedoras de jogos que não agradam tanto assim o público. O grupo então tem 77 mil membros por enquanto.
Em 2018 existia outro grupo com esse nome, que tinha de 100 a 120 mil membros, mas ele acabou sendo excluído por causa de alguma regra do Facebook. E desde então a gerência não conseguiu, com o grupo reserva, alcançar o mesmo número de membros. Então eu participo desde 2018 do grupo original, e o objetivo principal desse grupo é entretenimento, através de memes e discussões. O objetivo da análise etnográfica desse grupo é... Eu analisei publicações, comentários e regras do grupo para entender como é o comportamento dos membros e da gerência. Essa análise ela foi feita principalmente entre abril de 2022 e outubro de 2022. Porém, eu ainda somo o tempo que eu estava presente apenas como membro, não analisando o grupo. Então eu notei uma divisão dos membros e classifiquei eles como o participativo, que comenta em quase todas as publicações e publica algo próprio pelo menos 3 vezes por semana. Aquele que observa, é onde eu me encaixo, e é a pessoa que raramente publica algo próprio, mas comenta nas publicações das quais domina o assunto. E também tem o fantasminha, que nunca comenta, nunca publica e participa apenas curtindo ou reagindo das publicações. A publicidade que ocorreu em The Last of Us. Em 2009, a Naughty Dog, que é a desenvolvedora do The Last of Us, lançou Uncharted 2. O jogo em si foi um enorme sucesso e inovou bastante comparado com o primeiro da franquia. Com o sucesso desse jogo, a Naughty Dog ganhou fama, lucro e confiança de investidores e fãs. E a partir desse ponto, eles falaram: nós vamos dividir a equipe em 2, e uma parte da equipe vai fazer o Uncharted 3 para lançar em 2011, e a outra parte da equipe vai ter que criar algo novo, do zero. Então, essa outra parte da equipe criou The Last of Us, arriscando um novo universo, uma nova história e um novo personagem. Isso foi um sucesso absoluto. The Last of Us ganhou de jogo da década entre 2013 e 2020. Com o sucesso do primeiro jogo da franquia, os fãs queriam mais. The Last of Us Parte 2 foi anunciado em 2016 e lançado apenas em 2020. Ele faturou o jogo do ano 2020, inovou completamente na história, ninguém esperava o que ia acontecer, ele melhorou tudo que o 1 tinha de bom e deletou tudo que tinha de ruim, e atualmente é o jogo mais premiado da história. A seguir nós podemos ver então a reação do público no anúncio do The Last of Us Parte 2, num evento da PlayStation. I'm gonna find and I'm gonna kill every last one of them. Como vocês podem ver a empolgação desses fãs no evento. Desde então desse anúncio, a Naughty Dog ela seguiu a filosofia do menos é mais, lançando pôsteres ilustrativos que não entregavam muita coisa, porém poderiam ter segredos escondidos para os fãs encontrarem. Eles tinham muita confiança do primeiro do sucesso que o primeiro jogo teve, eles tinham a confiança que a desenvolvedora conquistou. Eles também tinham a divulgação de trailers cinematográficos cerca de uma vez por ano até o lançamento. E no final de todo o marketing, perto do lançamento, eles até tematizaram metrôs da Europa e dos Estados Unidos com pôsteres da franquia. Então aqui os pôsteres ilustrativos analisados por um fã. Esse fã ele encontrou vários detalhes escondidos que poderiam entregar uns pequenos spoilers da narrativa. Por exemplo, esse lobo que está desenhado aqui no fogo. Quem jogou sabe o que significa. Do indie ao AAA, uma definição sobre os jogos. Para um desenvolvedor de jogos, a confusão é fácil de ser explicada, uma vez que de fato vai encontrar entre os seus colegas de trabalho artistas plásticos, programadores, animadores, roteiristas e engenheiros. Branco, 2011. Nós temos aqui 2 prints que eu coletei do grupo.
onde os membros estão falando que os indies eles estão salvando a indústria de games, onde eles são muito mais criativos e carinhosos com os fãs, e que dá mais vontade de jogar um indie, de fato comprar um indie, do que um jogo de grande orçamento. Dentro dos indies nós temos uma divisão entre os indies 2D, que são jogos simples e curtos, normalmente construídos com elementos ilustrativos, digitalmente ou manualmente. Eles quase sempre são jogos narrativos, costumam chamar a atenção através da sua direção de arte, como é o caso de Florence, que foi desenvolvido pela Mountains e publicado pela Annapurna. Também temos o indie 3D, que são jogos um pouquinho mais longos, tem uma média de 3 horas a 6 horas. Eles são desenvolvidos por equipes de 15 até 20 pessoas em motores gráficos acessíveis. Eles costumam ser jogos de plataforma, terror, RPG ou aventura, que são os gêneros que mais chamam a atenção do público atualmente. São vendidos por um preço mais acessível do que jogos de grande orçamento. Por exemplo, no Hat in Time eu paguei cerca de R$35, enquanto no The Last of Us ele saiu custando 300. Também tem o caso do Double A ou Triple Indie. São o meio termo entre o Indie e o Triple A. Eles possuem visuais realistas, mas ainda são feitos por empresas independentes. Eles podem ou não ter o financiamento de empresas grandes, como Sony e Microsoft. No caso Death Stranding, ele teve o financiamento da Sony, mas a Sony não afetou a liberdade criativa da Kojima Productions. Eles sempre seguem o padrão dos indies tradicionais de inovar em mecânicas de jogabilidade e narrativa. Já o The Last of Us, parte 2, se encaixa no AAA, que é um jogo que é desenvolvido e publicado por empresas de grande orçamento. Foi desenvolvido pela Naughty Dog e publicado então pela Sony PlayStation. Eles costumam possuir custos milionários de produção, podem levar de 3 até 10 anos entre o anúncio inicial e o lançamento, seguem o mesmo padrão que sempre funciona com o público, que é combate, exploração, narrativa elaborada, e normalmente contam com pelo menos um modo online multijogador. O desenvolvimento de um jogo ele é feito em várias etapas. Dentre as principais, nós temos a criação de conceitos artísticos e de ambientação, como é o caso desses conceitos de arte do The Last of Us Parte 1 e Parte 2. Tem a renderização dentro do motor gráfico do jogo. Aqui, por exemplo, uma foto real de um ator à esquerda e a sua renderização à direita dentro do motor gráfico para o jogo The Callisto Protocol, que foi lançado agora em dezembro recentemente. Também temos então dentro do desenvolvimento a pesquisa, o roteiro, a gravação das cenas, a modelagem 3D e o escaneamento dos atores, como aqui no GIF do lado, onde mostra a atriz Ashley Johnson atuando como Ellie, e a localização para os demais idiomas, onde serão dubladas as cenas para outros idiomas. Publicidade com os trailers, eventos dedicados ao jogo, o lançamento oficial, e posteriormente ao lançamento tem a correção de bugs e atualizações frequentes, e talvez às vezes pode até ter uma DLC, que é um conteúdo extra a ser baixado e comprado pelo jogador. Então, como uma desenvolvedora indie pode aprimorar a comunicação do seu jogo? Eles podem tentar um acordo com grandes publicadoras, mas sempre sem interferência criativa. Participar de eventos para anunciar os seus futuros projetos, inovar com os seus jogos, fazendo algo que as grandes desenvolvedoras jamais pensariam em fazer. Viralizar na internet com memes e ideias fora do padrão da indústria. Fazer com que seu jogo seja acessível dentro de um sistema de serviço de assinatura, como o Game Pass, ou até um preço mais baixo, ou talvez até utilizar da tática Joseph Fares. Tática Joseph Fares. O Joseph Fares, então, ele é um ex-diretor de cinema independente sueco, porém nasceu no Líbano, e ele resolveu se arriscar na indústria de jogos após assistir algumas palestras com desenvolvedores. Atualmente, até o momento, ele lançou 3 jogos, que são Brothers: A Tale of Two Sons, e A Way Out e It Takes Two. Cada um dos jogos do Joseph, eles permitem ao jogador uma coisa única. Por exemplo, o Brothers permitiu ao jogador controlar 2 personagens ao mesmo tempo, enquanto o A Way Out e o It Takes Two permitem que você jogue com um amigo em tela dividida, seja na mesma sala, no mesmo sofá ou online. E o mais legal dos jogos do Joseph
é que somente um dos jogadores precisa comprar o jogo, o outro joga de graça, apenas com um convite. Obviamente o seu amigo não poderá jogar sozinho, apenas quando você chamar ele, porque você tem o acesso do jogo. And the 2021 Game of the Year is It Takes Two. Aqui a gente viu então o Joseph Fares ganhando o prêmio de jogo do ano pelo It Takes Two em 2021, que foi entregue pelo Neil Druckmann, que é o diretor do The Last of Us. Ganhou em 2020. Já esse ano então, como o Joseph Fares ganhou o último prêmio, ele que vai entregar o prêmio para o próximo vencedor. E dentro do The Game Awards, que é esse evento, teremos então uma nova categoria de premiação, que é a melhor adaptação de jogo, onde vai abranger a convergência de mídias, que um jogo é adaptado para uma série, livro, filme ou até mesmo história em quadrinhos. As minhas considerações finais são que este trabalho foi de grande importância para mim e para que fossem analisadas em detalhes as táticas de publicidade e comunicação dos jogos digitais. Entender como a publicidade é realizada nesses grandes jogos pode ajudar também empresas indies brasileiras ou estrangeiras a crescer ainda mais no mercado. Estudar e analisar através do método etnográfico os grupos de fãs de jogos e criadores de conteúdo foi algo muito divertido para mim, porque eu já faço parte desse ambiente desde a infância. Então aqui temos algumas curiosidades sobre The Last of Us, vida real e as recomendações do autor. Entre o lançamento da parte 1 e da parte 2 do The Last of Us passaram-se 8 anos. A parte 2 tem 2 vezes mais conteúdo que a parte 1, mas também tem um custo de produção muito maior. A Naughty Dog revelou ter ideias já para a parte 3 e eles estão no momento trabalhando num projeto multijogador online da franquia The Last of Us, que é essa imagem aqui no fundo, é a primeira que eles revelaram desse jogo multijogador. Cerca de um mês antes do lançamento da parte 2, um ex-funcionário do estúdio que foi demitido antes do lançamento vazou cerca de 50% do roteiro do jogo, deixando toda a base de fãs enfurecida porque ninguém queria saber nada sobre o jogo, eles queriam descobrir jogando, não queriam spoilers. Fora da ficção do The Last of Us, o Cordyceps, que é o maior inimigo do jogo, é o fungo que deixa as pessoas loucas como inimigos no jogo, ele existe na vida real, porém felizmente atinge apenas insetos e animais muito pequenos, só que age da mesma forma que no jogo. As minhas próprias recomendações são de jogos, séries e filmes. Então temos A Plague Tale, God of War, Red Dead Redemption 2, Logan, The Walking Dead e The Last of Us da HBO, que vai ser lançado agora dia 15 de janeiro de 2023. Recomendo a todos que assistam. Muito obrigado, e eu também produzi um vídeo ao longo do último mês sobre como se fosse uma homenagem aos jogos, a minha vida com os jogos, e eu gostaria que assistissem e talvez até deixassem um comentário. Eu não vou incluir ele agora na apresentação porque não vai dar tempo, ele tem 4 minutos de duração, mas caso assistam, por favor deixem um comentário ali falando o que acharam. Muito obrigado.